pessoas estão perdendo a autenticidade, que talvez seja a coisa mais genuína. Como, de repente, todo mundo é isso ou aquilo? Porque chega uma hora que é insuportável suportar um personagem que não se é. Sabe aquela pessoa que só come frango e batata doce? Aí onde ele vai ter que levar o frango e a batata doce. A vida é mais do que isso, porque tem gente que se estressa. Não vou poder viajar pra não sei o quê porque não tem minha dieta. Eu não vou poder não sei o que lá porque eu não... Cara, quando a gente tá com sono, vamos dormir na hora que tá com sono. Quando você tem fome, come na hora que você tá com fome. O teu organismo, ele sabe, ele faz tudo quase sozinho, não atrapalha ele. Por isso, quando eu falo de conexão, eu acho que tem a ver com boas conexões. Tem aquelas amizades que nunca perdem o tempo, parece. Não sei, mas ouça seu corpo também. Às vezes você tá com uma pessoa que você considerou a vida inteira amigo e de repente ele tá numa vibe que você volta de lá com uma sensação ruim. As pessoas que ficam apostando nessa aposentadoria, nesse parar de trabalhar para ser feliz, é que elas, em geral, quando tem essa ideia, elas morrem, em média, 5 anos depois que se aposentam. O que é ser um ser humano para você? A maioria não vai saber dizer. Existe uma conexão muito forte entre o que a gente come e o que a gente sente. E janeiro é aquele momento que todo mundo está pensando em metas, incluindo como melhorar a nossa alimentação. Mas aí bate aquela dúvida: como encaixar comida saudável na correria do dia a dia? E aí que entra a LiveUp, nossa parceira aqui no Pod People. A LiveUp é aquela solução prática para quem quer comer bem, mas sem complicação. São marmitas ultracongeladas com tecnologia que mantém o sabor da comida bem fresquinha, sem aditivos artificiais e sem ingredientes duvidosos. O cardápio é pensado para diferentes objetivos: marmita do dia a dia com o clássico arroz e feijão, opções de baixa caloria para quem quer emagrecer sem abrir mão do sabor, vegetarianas, massas e a linha Performance, voltada para quem pratica atividades físicas de alta intensidade e busca mais proteína e saciedade para desempenho real. A proposta é simples: mostrar que comer bem pode ser mais acessível, organizado e sustentável ao longo do ano. E para você que faz parte da nossa comunidade aqui do Pod People e quer começar 2026 se cuidando melhor, é só usar o cupom PODPEOPLE no site da LiveUp e ganhar 15% de desconto na primeira compra. É só acessar liveup.com.br. Alimentação saudável não precisa ser complicada. Ela precisa caber na sua rotina. Agora sim, vamos ao episódio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod People Inverso. Aqui, você já sabe, Gabriel vira entrevistador e eu, Bia, viro entrevistada. Mas pode acontecer que inverta também. Pode ser que eu pergunte para ele e ele me mande resposta, porque aqui a gente joga ping-pong, tá bom? Tudo bom, meu querido? Tava bom até eu saber dessa informação. Não, agora mas você perguntar, mas eu acho justo, eu acho justo Senhora. Também. A gente pega um dia pra você descontar. Não, a gente vai indo. O que temos hoje? Hoje eu trouxe pra gente falar um pouquinho sobre o mapa para a longevidade, que é, como a gente sempre falava, né, das zonas azuis, como é que o pessoal vivia bem, como é que eu vou dizer? Onde tem mais longevos. Isso. Ao redor do mundo, né? As pessoas que têm mais idade. Isso. E como a gente vinha falando muito de estresse, raiva, dessas coisas, a gente entendeu um pouquinho como que isso tudo, né, tem ligação. Então, aí eu trouxe pra gente aqui algumas coisinhas sobre como a longevidade sempre falava sobre alimentação, saúde... Atividade física, isso. DNA. Só que não falavam sobre aquilo que você fala, de ser você mesmo, né? Não tinha essa dosagem, não mediam quão estressante é isso de você colocar máscaras, você ter que levar uma vida que você não quer, de certa forma, né? Agora, pensando assim, antes de eu apresentar o tema, né? Como que você já tinha essa ideia, assim, antes de trazer? Porque isso é uma coisa nova. Pelo seguinte, vamos aquela coisa que eu sempre digo, raciocínio lógico e visão crítica. Se lembra da Elizabeth Burns? Não. Beck Burns.
Blackburn, que ganhou sim, o Nobel de Medicina. Medicina, Fisiologia e Medicina, né? Porque ela provou, junto com Elissa Epel, que era uma psicóloga, a Elizabeth pesquisou sobre os telômetros, que são é como se fosse no cotonete, aquele algodãozinho. Os telômetros é como se fosse o chapeuzinho que tem no DNA. Tá? Então, ela viu que os telômetros funcionavam como o relógio biológico da célula. E a Elisa Epel viu que o estresse prolongado, principalmente o prolongado, fazia com que o telômetro fosse lesado e deixasse de proteger. Por exemplo, os telômetros ali, é como se fosse o cadarço. Eu falo cadarço, mas o certo é cadarço. Caramba, eu sempre falei errado, cadarço, então. Que se chama. Cadarço do tênis, Eu né? falava cardaço. Não, é cadarço. Eu falava cadastro. Mas é cadarço. Igualzinho o cadarço do tênis, né? Que tem aquela pontinha que tem um plásticozinho, né? O telômetro é exatamente isso no cromossoma, né? Ele protege o nosso DNA, justamente evitando lesões, evitando alterações que possam predispor doenças, câncer. E também, elas juntas provaram que o estresse prolongado atenua essa proteção. Então, vai fazendo com que os telômetros fiquem mais curtos, mais desgastados e deixem de dar essa proteção. E aí a gente fica pensando, o que é estresse prolongado? Porque as pessoas acham que estresse é assim, eu tô com um problema financeiro, eu tô com uma doença. Isso tudo também é estresse. Mas o estresse que adoece e que realmente leva a uma modificação muito violenta é aquele que é prolongado e intenso. O que é mais prolongado do que a gente deixar de ser a gente mesmo? Nossa, verdade. E por que é mais intenso do que você todo dia tentar ser uma pessoa que você não é? É um esforço. É como se você fosse um ator. É uma exaustão, né? Que vivesse de um personagem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Será que pode ser isso que aconteceu também? Que na pandemia teve muito casamento que teve divórcio? Porque às vezes foi estressando, que eles sempre colocavam máscaras, e quando eles ficaram 24 horas juntos, assim, que não conseguiram colocar a máscara, ou colocaram a máscara e deu um estresse muito grande, ajudou a implodir? Eu acho que a pandemia, ela causou um estresse, porque ali um estresse agudo, porque é uma ameaça de vida. Sim. Todo mundo sentiu como, será que a vida acaba aqui? Será que eu vou ser a próxima vítima? Então, acho que teve um estresse agudo. E acho que muitas pessoas já estavam num estresse crônico. E junto com o medo da pandemia, se tornou, às vezes, incontrolável. Então, eu acho que a convivência, o estresse altera muito a convivência. Eu acho que muita gente tinha vida, assim, trabalho em casa, e chegava em casa, ficava pouco tempo em casa, então teve que passar a ficar muito tempo em casa e lidar com situações que eles nunca tinham lidado. Ou seja, estresse sobre estresse. Eu acho que a pandemia foi estresse sobre estresse. Entendi. Agora, uma pergunta, assim... No mundo de hoje, onde a gente se compara muito com os outros, igual o Instagram, rede social, essas coisas, ajuda a reforçar como é que eu vou dizer? A não ser nós mesmos por medo de não ser igual ao outro? Claro. Eu acho que as redes sociais trouxeram um fenômeno que as pessoas deixaram de ser elas para não perder engajamento. Entendi. Então, muita gente, por isso que se formaram também as bolhas, né? Porque aí você fica de um lado que você sabe que vai ser acolhido por pessoas que pensam exatamente como você. E você fica de outro que também pensa diferente, mas você vai ser acolhido. Quando, na realidade, as pessoas estão perdendo a autenticidade, que talvez seja a coisa mais genuína. Porque, assim, em 8 bilhões de habitantes na Terra, não tem nenhum igual ao outro. Nenhum igual ao outro. Então, como de repente todo mundo é isso ou aquilo? Entendi. Isso ou aquilo não dá define. Pra colocar em duas, né? Em dois potinhos, não dá pra dividir assim, né? Nunca. Então, assim, eu acho que nas redes sociais você vê... e é muito interessante que a coisa nas redes sociais ficou tão intensa
em relação a reproduzir um papel, que você sabe de que lado a pessoa é, simplesmente como se veste, como penteia o cabelo, que relógio usa. É uma coisa impressionante. Nunca foi tão padronizado. É tudo, né? Tudo. Então, assim, o que eu acho interessante é que eu hoje observo as pessoas que não entram nem de um lado nem de outro. Porque eu acho que essas pessoas, de alguma maneira, estão antecipando uma longevidade, estão antecipando ser quem são. E quem são essas pessoas? É igual aquele tema que você falou, a nova personalidade, o outro vertido? Ou não diria isso, é diferente. O que eu estou falando é que tem pessoas que ousam ainda não se reproduzir comportamento ou vestimenta. Não seguir essas tendências, né? Não seguir a tendência, ser ela mesma. Então, eu acho que essas são as pessoas que eu mais olho hoje. Entendi. Porque assim, Mas não seria estressante pra elas também? Tipo, por exemplo, você vai quem se é, não. Contra a manada, igual levar muita crítica, essas coisas? Mas você deixa de se estressar com os outros, mas tá se estressando com você. Você vai ser fiel a quem? Entendi. Ao outro ou a você? Porque a única pessoa que vai estar com você do seu nascimento até o seu último suspiro é você. Sim. Ninguém vai morrer com você. Então por que as pessoas não migram pra essa coisa, né, de não seguir manada? Porque eu acho que as pessoas não se dão conta. Não tem a consciência. Eu acho que não tem a consciência. Eu acho que elas já nem sabem quem são. E não é à toa que existe um índice cada vez maior de pessoas tirando a própria vida, atentando contra a própria vida. Porque chega uma hora que é insuportável suportar um personagem que não se é. Entendi. Então, nesse sentido. E pensando nisso, né, igual... Né, com isso tudo ajudando a gente a não nos reconhecer, assim... O que você acha que pode... Como é que eu vou dizer? Quais são o primeiro passo para a pessoa entender que ela não tá sendo ela mesma, assim? Ela tá sendo projetada no outro, ela tá... O corpo sempre fala. Se a gente pudesse entender a sinalização do corpo, a gente entenderia muita coisa. Tanto que a tomada de consciência passa por a gente entender o nosso corpo. Se você tem constantemente uma sensação de inadequação, de não tá bom, de um frio aqui na boca do estômago, de um coração que faz barulho, porque o coração, quando tá tudo bem, você nem lembra que ele existe. Fica tranquilo? Não, você não ouve. Você ouve seu coração agora, nesse exato momento. A gente tá ouvindo nosso coração? Não. Não. Porque quando tá tudo bem, tá em homeostase. O que é em equilíbrio? O metabolismo tá em equilíbrio. Você só ouve seu coração quando ele tá batendo acima do que deveria bater. Entendi. Você tem dificuldade de respirar, por exemplo? Não. Você nem lembra. Porque, olha que interessante, né? A respiração tem uma parte que é automática e tem uma parte que é voluntária. Se eu quiser agora mudar o ciclo da minha respiração para fazer uma respiração relaxante, eu consigo aqui, ó. Mas se eu deixar, a respiração vai acontecer. Entendi. Nesse exato momento, o xixi está sendo formado e a gente está aqui, né? Você comeu, né? As fezes vão ser formadas, tudo está andando. Quando você começa a perceber demais o seu corpo, ele está te sinalizando que não está legal. É quase que ficar no tempo todo em modo de alerta? É o ficar o tempo todo. Entendi. Então, o estresse que mais altera a longevidade ou a nossa quantidade de vida e de vida de qualidade é o estresse que vem exatamente da gente estar em estado de alerta o tempo todo. Então, se eu não sou quem eu sou, se o tempo todo eu tenho que ficar olhando para agradar aquele outro, aquela outra pessoa, eu não posso falar isso, porque senão eu posso ser cancelado, eu não posso dizer aquilo, eu não vivo. Eu estou fazendo isso ali, né? Eu estou esquentando o motor. O tempo todo? O tempo todo. Agora, só uma coisinha que eu fiquei com dúvida. Igual quando você estava lá da gente conhecer o corpo, o nosso corpo. Seria aquela inteligência introspectiva que você queria? Não, eu acho assim. Tem uma comunicação do cérebro com o corpo e tem o corpo mandando sinais para o cérebro. Uhum. É um caminho de mão dupla. E a gente tem que entender isso. Porque muitas vezes você para
E você tem que fechar o olho e ver se seu corpo está todo direitinho. O seu corpo fala, só que tem que a gente não para ouvir. Entendi. Então, talvez esse seja o estresse mais crônico que existe, é a gente... Porque quando eu não sei quem eu sou, eu nem sei se tem coração. Eu só sei quando... Só vai, né? A maioria das pessoas só sabe que tem coração quando tem um ataque de pânico. Aí fala assim, pelo amor de Deus, tem que parar isso. Eu quando atendi em pronto-socorro, falei, não para não. Infarto, né? Não para não. Se parar é que a coisa tá complicada. Ele tá um pouquinho acima, mas ele não vai parar. Entendi. Então, assim, isso eu acho importante. O estresse crônico é exatamente um estado de alerta que é mantido o tempo todo. Se eu não sou quem eu sou, o tempo todo eu estou em estado de alerta. Sim. Agora, dito isso, né? Na vida que a gente vive hoje também, que é tudo muito rápido, muito prático, e os índices de burnout, de adoecimento, tudo, né? Aumentou, disparou em uma escala nunca vista antes. Tem, como é que eu vou dizer, tem culpa essa parte desse estresse nisso tudo? Porque acaba que isso tudo corrobora com que a gente tem que não ser nós mesmos para agradar os outros. É meio que a gente sempre quer agradar o outro para performar, para viver, para ser aceito. É a sociedade do espetáculo, né? Isso, então seria por isso, esse seria um dos motivos pelo qual o burnout, exaustão... O burnout, ele é uma exaustão, mas quando você não é o que você é, ou dentro de um ambiente desfavorável, você está exercendo o seu ofício. Nossa, então junta o pessoal com o profissional. O pessoal com o profissional. Agora, você imagina você trabalhar no que você não gosta, ou que você trabalhe no que você gosta, mas ter condições péssimas de trabalho. Por exemplo, todo o pessoal de saúde mental não, da área de saúde, passou por um momento de burnout na época da pandemia. Foi bem principalmente crítico, os que trabalhavam em CTI e pronto-socorro. Não só os médicos, enfermeiros, o pessoal de limpeza do hospital, porque eles tinham que estar o tempo todo desinfetando o hospital. E foi muito difícil. Os índices foram muito grandes e nós perdemos muitos profissionais de saúde. Porque eles já tinham o estresse de estar trabalhando num local onde a profissão é estressante. Trabalhar no pronto-socorro é estressante. Você está em estado de alerta o tempo todo. Junto com a pandemia, Junto né? com uma pandemia, que ninguém sabia o que fazer direito. E a quantidade de casos. E a quantidade de casos. Eu tive o marido da minha sobrinha, que você conhece, ele teve um dia que ele entubou 13 pessoas. Caramba. No Copa-Dó. Ele é muito rápido para entubar, então todo mundo chamava. Para quem está em casa, 13, o que significa entubar 13? Qual é a dificuldade de entubar, né? Entubar é quando a pessoa está com muita dificuldade respiratória e você tem que pegar um aparelho que você abre aqui as vias e você localiza a traqueia. Traqueia é esse tubo que leva o ar para os pulmões. Então, na hora que uma pessoa não está conseguindo respirar, você tem que abrir ali, passar um tubo para que você possa conectar com o respirador. E com delicadeza para não machucar nem nada, né? Não, e tem que ser muito rápido, porque na hora que você fala assim, o paciente precisa ser entubado, é porque precisa mesmo. Ninguém gosta de entubar um paciente. É porque é uma necessidade. Se demora muito, falta oxigênio para o cérebro. Falta, claro. E na época do Covid, a primeira leva, quase todo mundo chegava com esforço entubado, respiratório absurdo. Então tinha que ser entubado. E da maioria que se entubava ia embora. Ninguém sabia muito. Tava todo mundo ali. Tudo muito novo, né? Muito. Tanto na época tinha gente, espera ficar mal para ir pro pronto-socorro. Às vezes, quando chegava lá, já não tinha nem entubando, salvava. Então, assim, não se sabia. A gente viveu um momento aqui, não estou fazendo queixa, nem elogio, nada. Sim. Era jogar no escuro. O fato é o que você falou, né? Que tinha muito trabalho para esse pessoal, né? E muitos médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza, de segurança de hospital, teve uma hora que a pandemia estava tão forte que a prefeitura pagava para eles não irem em casa. Eu cheguei a ver e eles isso, não podiam ir em casa para não contaminar seus familiares. Então você imagina, esses médicos passaram por um burnout inquestionável.
inquestionável. Não, e o ambiente, até pra você não vai pra casa, né? Como é que você vai dormir? Não é no ambiente... Não, e você né? dorme num lugar... Ou você dormia no hospital, vendo colegas médicos irem embora, vendo colegas enfermeiros, muita gente. O que eu fico muito triste é que nunca se fez uma homenagem a todos os profissionais de saúde que passaram por isso. Que se foram na pandemia. E foram muitos. Não foram poucos. É como se não pudesse falar isso. Eu acho que tem que falar. Eu não vi em muitos lugares. Na verdade, eu acho que eu não vi em lugar nenhum falando nunca foi dos divulgado. Médicos que pereceram. Médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, maqueiros, todo o pessoal de saúde. E os que não se foram, né? Os que ficaram assim. Ou até a gente pensando não tão ao extremo, mas a gente voltando pro estresse de não ser quem nós somos. O que isso traz de sequela, assim, pra nossa vida? Total, como qualquer estresse. A diferença do estresse de não ser quem se é porque ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entendi. O burnout, você tá lá no trabalho, mas tem uma hora que você vai pra casa. Sim. Você tem um alívio. Agora, quando o teu estresse é não ser quem você é, você não tem nenhuma válvula de escape. Parece que até a expectativa de vida cai, né? Não, cai, porque o cortisol alto vai alterar a fabricação, o metabolismo do colesterol, vai entupir as artérias, vai alterar o metabolismo dos açúcares, vai criar resistência à insulina, vai criar diabetes, você imagina, vai aumentar a pressão. O cortisol alto o tempo todo, você vai fazer hipertensão. Então, isso é uma bomba programada. Vai envelhecendo muito rápido. Né? Por isso você que tem gente que fala assim, tecido, você altera tanto o metabolismo da gordura que o cortisol alto vai dando aquela gordura de barriga, de cintura. Não dá gordura proporcional. Por isso é que se diz, tipo assim, quem tem gordura aqui tem maior índice de probabilidade de infartar. Olha só. Você lembra que se falava Sim. até gordura como maçã? Gordura maçã é perigosa. Gordura pera, que é aquela que aqui vai fininho e fica mais no quadril, essas pessoas têm menos Não tem risco. tanto problema. Porque o acúmulo do cortisol, o colesterol, a gordura que se acumula via cortisol alto, ela é abdominal. Entendi. Quanto maior a cintura abdominal na forma de gordura, maior o risco cardíaco. Então, esse estresse crônico é qualquer estresse que vai liberar cortisol, adrenalina, que vai fazer vasoconstricção nos vasos, que vai aumentar a pressão, que vai alterar o metabolismo das gorduras e vai formar placas dentro dos vasos. Entendi. Que vai alterar o metabolismo do açúcar e vai provocar aumento de insulina e, quem sabe, dependendo do tempo, diabetes. Então, assim, você estar sentado numa bomba, um estresse crônico. E quando a gente vê essa questão, né, de não ser quem você é, isso muitas vezes vem de infância, vem depois que você já vai para a escola, que você quer agradar o coleguinha, vem de faculdade. Com que idade mais ou menos começa a aparecer isso? Não, eu acho que começa, que eu acho que a escola tinha que ensinar quem somos. Entendi. Desde muito cedo. Porque assim, quem somos? Somos seres humanos. O que são seres humanos? São bichinhos, porque nós somos bichinhos. São bichinhos que vieram dotados de uma possibilidade de dar sentido e propósito à sua vida. Os outros animais, que são nossos irmãos, sem a menor dúvida, mas eles não têm nem noção disso. Eu acho que eles têm sentimento, eu acho que eles têm afeto. Mas a consciência como nós, né? Mas essa consciência de que vamos nos findar, que temos uma missão a cumprir, não. Eles já vêm com... Como é que eu vou dizer? Com software rodando, reproduzir, se alimentar, reproduzir e pronto. Entendi. E dominar um território. A nós nos foi dado maiores possibilidades, mas parece que a gente não entende isso. Mas como é que a gente começa? É na escola. Na escola, é muito mais fácil você fazer um desenhozinho, né? Fazer um personagem explicando o que é ser um ser humano. Por exemplo, se você hoje for na rua e passar qualquer um, vamos fazer um teste. Se você quiser, a gente faz um teste. Tira um dia para fazer isso. A gente vai ali na praia e a gente fica... Posso te fazer uma pergunta? Pode.
que é ser um ser humano para você? A maioria não vai saber dizer. Bom. E a criança menos ainda. Mas a criança é mais fácil de aprender. Uhum. Então, quando você diz para a criança que, olha, ser um ser humano é a gente cumprir uma missão que a natureza nos deu. Né? Tudo na natureza tem missão. O sol tem missão, a lua tem missão, o mar tem a missão. A macieira que você fala. Né? Exatamente, a macieira, a laranjeira, seja o que for, tudo vem com a missão escrita. Nós não. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos. Isso quer dizer que nós vamos ter que construir a partir dos nossos... ainda que nós vamos ter que construir a partir dos nossos talentos. E tem algo que é mais nosso do que os nossos talentos? Vai ali, pergunta para a pessoa, o que você tem de talento? Não sei. Não sabe. O que te faz diferente? O que faz você se sentir melhor? Não sei. Vai ter gente que vai dizer assim, tomar uma asinha, ver o futebol, ótimo, não tem problema nenhum. Mas isso não é sentido e propósito de vida. Isso é um momento de lazer, de diversão. Entendi. E por que eles não sabem disso? Porque eu acho que nunca foi ensinado. Entendi. Não se falava nisso. Na sua escola se falou nisso? Não. Nem na minha. Eu falo porque, geralmente, quando a gente vê igual muita coisa que você fala da sua própria avó, né? Olha como é que era legal. Ela já te ensinava a ser um ser humano dentro de casa. Acaba que, por exemplos de coisas que vai acontecendo, a criança vai vendo, né? Então, às vezes, é importante até nós, vendo crianças, ensinar eles também, até para não crescer uma geração como a geração que tá agora. Mas, por exemplo, minha avó ou seus pais... E olha que a gente tem uma diferença de mais de 30 anos. Então, assim, ninguém falou na escola pra gente. Nem pra mim, nem pra você. E se você pegar alguém aqui, vai pensar, também não falou nada disso. Quando você fala pra alguém, nós somos animais. Não, nós não somos. Como se... Vai ficar bolado. Fica bolado. Eu não sou animal. Animal é não sei o quê. Não. Ou então fala assim, ele agiu como um animal. Exatamente. Não tem noção do que está falando. Então, assim, são coisas básicas que a gente tem que entender. Se a gente não entender isso, como é que a gente vai aprender a falar assim, quem sou eu, ao que me destino e como que eu vou fazer a trajetória da minha vida? Sem essas respostas, eu vou fazendo o que todo mundo faz. Vai seguindo, né? Vai seguindo a multidão. Igual o ratinho e vai lá, ser né? mais um na multidão. Acaba que vai ser igual o ratinho, né? Você vai, mas não tem um aprendizado de forma alguma. Então, assim, não ser quem se é, não saber quem sou, ao que me destino e transformar o meu sentido, porque o sentido tem a ver com o talento, e transformar isso me fazendo melhor e somando na vida dos outros, isso é propósito. Como é que eu vou... Se eu não sei o sentido, como é que eu vou ter propósito? E a gente descobre o sentido como? A partir do que a gente faz melhor. Porque nenhuma criança... Precisa descobrir nossos talentos, exatamente. No caso? E como que a gente faz isso? É só ver uma criança. Como Por assim? exemplo, Giovana, minha Gigi. Giovana tem talento para quê? Desenhar. Desde criança. Se ela vai ser qualquer outra coisa, o fato é que, desde o momento que a gente identificou essa paixão dela por leitura e por desenho, ela vai ler quantos livros. Ela ano passado, agora, em 2025, no Natal chegou, Tititi, eu li 21 livros esse ano. Fora da minha escola, porque tem os da escola. Então, assim, mas nasceu, a gente já botou no clubinho do livro, escolheu o curso de desenho que ela queria. Então, assim, as crianças têm talentos, estão ali. Cabe a gente alimentar. Mas não é vontade, é talento. Depois que a gente tá mais velho, assim, né? Porque fala assim, cavalo velho não aprende pocotó novo, né? Não tem truque novo. Como que eu faria, por exemplo, para eu descobrir meu talento? Quem tá em casa para descobrir o talento? Era simples, voltar na infância? Volta e vê o que você já fazia de forma diferenciada. Mas você não escrevia errado? Como totalmente errado, mas o que vale para escrever são as ideias. Caramba, isso. Isso quem me ensinou foi minha mãe. A minha mãe, minha filha, você tem quem corrija os erros de português, mas não tem quem organize as ideias. Olha a importância da sua mãe, que legal, né? Que ela viu isso, porque vai que eu também falo assim,
você mexe com o negócio de escrever, não. Exatamente. Então, assim, o que vale... Você lembra, por exemplo, quando eu falo assim, esse texto não cabe na boca, né? Eu tenho muito essa expressão. E eu fui descobrindo que não é que não cabe na boca, porque um bom texto, ele tem um ritmo sonoro. É o que você falou, né? Que ele é como se fosse aquele como se você tivesse... tic-tac. Aquele tec, 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 tec. O ritmo. Quando você está contando uma história ou montando um texto, na hora que você vai ler, ele tem um ritmo. E às vezes tem uma palavra ali que é como se fosse uma música que você está cantando e vem uma palavra que vai sair do ritmo, né? Vai dar um sair do ritmo. Então, assim, tudo é uma questão de ritmo. Por exemplo, quando a gente grava alguns episódios que a gente tem o prazer, né, de ter a confiança dos patrocinadores, quando mandam um texto, o que eu falo? Isso aqui não cabe na boca, eu vou falar de outro jeito. Sim. Porque vi, testei, acredito, mas vou falar num texto que cabe na minha boca. Olha que legal isso, né, que você falou agora. Essa segurança de ser você mesmo, porque às vezes aquele texto não tá te retratando, não é a Bia falando. Sim, e é aquela coisa, hoje, né, hoje o nosso episódio é patrocinado pela Live Up. Se eu não tivesse comido, eu não faria. Sim. Porque, assim, tem que ser de verdade. E por que você consegue ser de verdade e as pessoas não como é que eu vou dizer? Não sei se vou falar que não tentam, né? Não conseguem. Eu acho que as pessoas não sabem o preço de não ser de verdade. Então, por exemplo, se a gente tiver... Matrix, de novo. A gente não sabe. Então, se a gente tiver colocar... Se não for por bom senso, se não for por lucidez, por reflexão, a gente tem que começar a entender que ser de verdade vai te dar longevidade, vai te dar pelo menos 7 a 8 anos de vida a mais do que as outras pessoas. Bons vividos, né? Não é aqueles 7, 8 anos em cima de cama. Não, te dá longevidade com funcionalidade. Muito mais do que dieta. Dieta é importante? É. Mas se você tiver que escolher entre dieta perfeita, obsessiva, aquela coisa, só vou comer aquilo, aquela coisa que você não se diverte nunca, e não se estressar tentando agradar a todos, escolha não agradar a todos. Escolha não agradar a todos. Né? Então, assim, dieta é importante? É. Exercício é importante? É. Mas ser quem se é ainda é mais importante. Entendi. É isso que os estudos mostram. Né? Uma das coisas que eles falam mesmo é sobre como é que fala? É um conceito, né, que eles usam, que é o Ikigai, por exemplo. Uhum. Quando você une aquilo que você acabou de falar, né, que você gosta, é quase que fosse questão de você. O sentido, você é né? Talentoso. O talento, o sentido. No que você é bom, olha lá. Você era boa em criar... Eu era muito boa de observar as pessoas, de detectar padrões de que elas não estavam bem, detectar padrões de sofrimento e ter uma vontade imensa de ajudá-las, não só como uma assistência, faz isso, mas pensa sobre isso, que você pode não precisar sofrer tanto. Não era só o remédio. É quase que você ensinava a pescar, do que só lá dar o peixe. Às vezes você tinha que dar o peixe porque a pessoa estava com mal infecção. Morrendo de fome, né? Exatamente. Mas o mais importante, eu sempre disse, o mais importante nunca foi tirar o cara de uma depressão, tirar o cara de um pânico. O mais importante era ensinar a pensar como ele funcionava para que ele pudesse ganhar o orgulho de ser quem se era e também saber o que fazer para aquelas partes que não eram tão legais melhorar. Entendi. E como que é pra manter essa consistência disso, né? Porque às vezes pode ser igual, por exemplo, você ser visto, a Bia é chata, a Bia não toma refrigerante, a Bia, ela escolhe tomar água, por exemplo, ela é chatinha. Tem muito disso ou não? É muito. Eu não sou radical em nada, assim. Não você, no caso, assim, as pessoas, né? Geralmente elas são os diferentes da turma. Nossa, ela é da turma. Eu acho que o radicalismo já é um estresse. Por isso que eu estou dizendo, não adianta você ter a dieta mais perfeita do mundo se aquilo te traz um nível de estresse. Sabe aquela pessoa, né, que só come frango e batata doce?
Aí onde ele vai ter que levar o frango e a batata doce. Não tô aqui criticando, tá? Mas a vida é mais do que isso, porque tem gente que se estressa. Não vou poder viajar para não sei o quê porque não tem minha dieta. Eu não vou poder não sei o que lá porque eu não... Cara, isso Acaba também... que assim, você é a sua dieta, né? Isso também vai te estressar. Então, o quanto você puder fazer a sua dieta por um determinado fim, um determinado objetivo, ótimo. Mas se isso vai te levar a brigar com as pessoas, a deixar de viver alguns momentos, repense. Não vale a pena, né? Nenhum radicalismo, todo radicalismo é um estresse. Entendi. Porque o radicalismo, você tem que manter algo que não é o padrão. Sim. Você é radical. Se você está mantendo um radicalismo, olha o gasto energético disso. É aquilo, né? É uma balança, né? A ponta tá aqui e a outra tá lá embaixo. Entendi. Eu tenho muita dificuldade de lidar com gente radical. Porque, assim, o radical, não tem argumento, ele não né? tem argumento, não porque ele vai tentar debater com você para te provar que está errado. Ele não vai tentar pegar o que eu tenho de melhor e ele me dar um pouquinho do melhor dele para a gente chegar no meio termo. E hoje, infelizmente, a gente vive um mundo que as pessoas estão achando normais, do tipo... Ser radical? Ser né? radical. E eu penso assim, como que a pessoa vira no radical? Como que... Porque às vezes a gente... É igual aquilo que você falou, né? Se a gente pensa e olha e fala, putz, eu acho que aqui eu vacilei, eu acho que dá pra comer batata doce, mas dá pra comer uma abóbora, por exemplo. Sim, não que é um amido também muito bom, né? A abóbora é um amido, a abóbora madura é um amido muito bom. Isso, então, às vezes é porque elas estão naquele piloto automático de, por exemplo, eu vou comer frango com batata doce. Não quero mais pensar nisso, eu vou só nisso, ou isso tá vindo de algum outro lugar? Não, eu acho que existem tipos de radicalismo. Em relação à comida, eu acho que a melhor comida tem a ver com equilíbrio, né? Tem a ver de você poder... Saudável e gostoso? Eu acho, por exemplo, você tem a comidinha do dia a dia, o teu feijão arroz, faz 2 vezes por semana, come um feijãozinho com arroz, né? É bom. Isso aí tá super comprovado. A comida, quanto mais você tem ela organizada, mais caseira, excelente. Sem aditivos adicionados, excelente. Agora... Como os da Live Up, por exemplo. Exatamente. E que é prático, né? Você se torna muito prático, porque você já sabe o que vai comer. Porque às vezes você vai passando o dia e traz qualquer coisa aí, traz um sanduíche. Frango com batata doce de novo. Quando tem, né? Porque às vezes não tem. Nunca tem, né? Às vezes nem tem. Tem que trazer processado, na né? marmita, aquela coisa toda. Então, assim, não me agrada nenhum tipo de radicalismo. E todo radicalismo é estresse. Entendi. Aí soma com o radicalismo de você ser quem você não é, porque você nem sabe quem você é. É quase que, por exemplo... É uma bomba. Você não saber quem você é como se você estivesse indo pra um destino errado. Com a bússola, por ter um mapa, mas em vez de você ir pro norte, tá indo pro sul. O radicalismo... Achando que vai chegar. E como você não sabe que você tem que ir pro norte, qualquer sul, oeste, você pode ir. Com o radicalismo, você tá no carro a 200 por hora, né? Indo muito mais longe de você mesmo. Então mas vai só ferver piorando. o motor. E quando ferve esse motor? O que... Olha, eu já vi muita gente... Não precisa nada. Tem gente, e a gente sabe disso, tem gente no mundo radical de se cuidar que acaba usando muita coisa para ter um corpo maravilhoso, para mostrar para os outros, como se o corpo fosse a sua identidade. E quantos não estão morrendo de morte, infarto agudo do miocárdio, daqueles agudos que não dá nem tempo de chegar no hospital? Exatamente por isso. Porque o cara faz treinos absurdos, toma coisas que não devia tomar, é bomba, é estresse. É o bom senso. Entendi. O bom senso é imbatível, assim. Quando a gente fala de não ser quem se é, né? Vamos dizer assim... Que hoje se mostrou o maior fator de longevidade. Aí foram fazer o negócio das áreas azuis, né? De Sardenha, de
qual é aquela outra do Japão? Okinawa. E viu que lá não só tinha todas aquelas qualidades de atividade, de amizade, a coisa da falta de conexão social também. Então, vamos só para organizar. A gente falou primeiro que era o estresse crônico, intenso, e que o maior deles é não ser quem você é. Isso. Depois a gente aprendeu... Depois a gente viu que tem um outro que é... Não, a gente viu que isso de não ser quem se é importante vir desde que a gente é criança, né? Aí da escola ou de casa. É o ideal, né? Porque quando uma família chega para uma criança e fala, nossa, você faz isso bem, nossa, você... destacar o que é bom, não precisa fingir, não precisa chegar para a criança, ai, você é maravilhosa, você não sei o que lá. Não, fala o que ela tem de bacana e fala, mas isso aqui teu é bacana, vamos melhorar ainda mais, vamos treinar ainda mais. Então, isso dá um up, né? Dá uma autoestima e dá uma sensação da criança e também do adulto, quando descobre que é bom numa coisa, de autoestima genuína. A única autoestima que é genuína é a que vem fruto do seu talento. E pensando assim, né? Igual a gente vê muito que o nosso público tem muita, como é que eu vou dizer? Muitos traumas de infância. Eu nunca vi que, como é que eu vou dizer, né? Quando a gente começa a falar de trauma, tanta gente passa por tanta coisa e às vezes o outro nem imagina. O quanto ter... uma mãe, um pai, no caso de mulher, eu acho que é muito mais mãe às vezes, né? Uma mãe narcisista que, além de não ajudar você nos seus talentos, às vezes ela vai só te prejudicando. Como que isso pode afetar? Isso é um estresse a mais, né? Isso é um estresse a mais. Nossa, então pior do que não ser quem você é. Não, eu acho que... Não, é um estresse a mais. Não ser quem se é o maior estresse crônico que uma pessoa pode ter. Agora, quando você não sabe quem você é e tem uma personalidade forte de amparo, que seria de amparo e acolhimento de um pai, de uma mãe que é narcisista ou que tem um outro problema, que não dá esse suporte... Aí o estresse fica muito maior, porque a possibilidade de se criar uma autorrejeição, de se criar uma sensação de inadequação é muito maior. Entendi. Isso afeta até mesmo, no caso, vamos dizer assim, de autoconfiança? Total. Porque acaba que você vai crescer, vai virar um adulto que não vai ter confiança. Então você vai só deixando de ser você mesmo, porque você nem sabe o que é você, né? Quanto mais você deixa de ser você... mas você perde a autoconfiança. Entendi. Você só pode ter confiança naquilo que você sabe que existe, com quem você pode contar, né? Tem uma brincadeira que eu sempre falo, ai de mim se não fosse eu. Porque, assim, todas as vezes que eu tive que sair de uma situação muito difícil, eu cheguei para mim mesma e falei, não adianta você ficar aí deitada, não adianta você lamentar ou reclamar. O que adianta é seguir a vida e fazer mais e melhor. Botar o bloco na rua, como diria Ana Beatriz. Botar o bloco na rua, vamos botar o bloco na rua. Agora, pensando aqui, Bia, igual a gente falou essa questão do trabalho, né? Quando a gente não se é quem somos no trabalho, tem esses problemas, igual a gente viu da própria pandemia. E quando a gente para de trabalhar, como é que fica? Porque a gente viu que o fator 1, né, no caso, seria quando a gente não é nós mesmos, né? Como são as máscaras sociais que a gente usa e parará e pororô. Mas e quando a gente não precisa mais usar essas máscaras porque a gente não trabalha, que é onde a gente vive a maior parte do tempo? A pior coisa de parar de trabalhar não é o fato de parar de trabalhar. A pior coisa para a longevidade, e que acaba atrapalhando a longevidade, é que a maioria das pessoas trabalha sem sentido e propósito, e essas pessoas ficam adiando para ser feliz depois que se aposentar. Então, e o que acontece? Quando elas fazem isso, quando elas chegam na aposentadoria, elas não têm mais energia para viver uma opção de coisa, estão adoecidas em geral. Então a culpa não é do trabalho, igual eu sempre penso, né? Não, a culpa é... Você trabalha para quê? Para somar na sua vida e somar na vida dos outros? Ou você só trabalha esperando a aposentadoria para ser feliz? Entendi. A maioria das pessoas que só trabalham para sobreviver... E não para viver, e né? não para, eu diria, para evoluir de alguma maneira, né? E não precisa ser um trabalho extraordinário.
A forma como você se relaciona com as pessoas no seu trabalho já pode ser um processo evolutivo muito interessante. Então, o que acontece é que as pessoas, você não viver o aqui e agora, deixar sempre, vou ser feliz quando me aposentar, quando você chegar lá, não vai ter felicidade. Porque você nem sabe o que é o conto de Você está felicidade cansado, também, né? você está... E você liga que você vai... não vou fazer isso agora, não vou fazer aquela viagem, porque quando eu me aposentar, não vai ter energia para fazer. E a maioria dos Não vai ser a mesma estudos... experiência, né? Não vai ser. Porque a felicidade é o caminho que você vai fazendo e vai tendo orgulho de estar fazendo aquilo, que vai aumentando a tua autoestima no caminho, né? É o que vai te dando força, assim, é o que pra vai continuar, te dando força, né, do tudo. tipo, tem horas que vem problema, você olha pra trás, não, mas eu já construí tanta coisa legal, É o vamos famoso continuar. clichê, o que vale a jornada, É a mas é o que vale jornada, mas mesmo. é o que vale mesmo. Então, o que os estudos mostram é que as pessoas que ficam apostando nessa aposentadoria, nesse parar de trabalhar para ser feliz, é que elas, em geral, quando tem essa ideia, elas morrem, em média, 5 anos depois que se aposentam. Caraca. É. E a gente pensando assim, né? Como seria escolher como que a gente pode escolher um trabalho ideal que a gente possa sobreviver e evoluir, igual você falou? Eu acho que ninguém começa no ideal, né? Mas se você puder estar dentro de algo que te seja confortável, que o teu corpo reaja com alegria interna. Por exemplo, você, quando eu fui médica, trabalhar em pronto-socorro é muito ruim, é muito estressante. Em CTI também. O paciente está sempre, em geral, em coma ou saindo do coma. Estressados, É né? muito estressado. Então, assim, Parentes. não se dá para viver a vida inteira no pronto-socorro, porque é muito estressante. Mas uma vez lá, você tem que fazer daquele lugar um lugar bacana para estar ali. E às vezes você não consegue isso exatamente com o paciente, que chega num nível de estresse horroroso, mas você consegue montando uma relação boa com os seus colegas de trabalho, todo mundo se ajudando. O período que eu dei plantão, meus colegas de trabalho eram muito legais. Muito legais. A gente sempre fazia de uma maneira que fosse melhor para todo mundo. A gente dividia o plantão em horários, mas se alguém precisasse, se chegasse um acidente, alguma coisa, a gente ia lá, chamava, o pessoal ajudava. Então, assim, a gente tem que entender que às vezes você não vai estar no melhor lugar, mas você ainda assim vai poder ser um ser humano melhor ali. Agora, pensando aqui, né? Tirando só uma dúvida da Conceição que mandou aqui pra gente. No plantão de verdade, é igual no Grey's Anatomy, que as pessoas brigam pra ver quem que vai atender, pra quem vai suturar, pra quem vai... Dependendo, geralmente quem briga são os residentes, os Porque eles querem estagiários, fazer? para ganhar mais prática. Os chefes não brigam. Já fizeram, Já né? fizeram. Entendi. Mas é natural, e principalmente o pessoal que quer fazer cirurgia geral. Entendi. É Porque normal. vai pegar... Então, olha só, você que Pega assistiu mais Grey's Anatomy, experiência, tem um pega mais certo experiência. Não, realismo, né? e dá para entender. E quando o colega chega, poxa, Bia, mas eu quero fazer cirurgia geral. Tá bom, então vai lá. Então até isso, você entende que o outro, ele precisa disso. E olha que legal, né? O pra outro, ele fazer já sabia que residência. que era algo que ele queria, então Sim. quando ele sabe o que ele Por que quer e não? consegue passar pro outro, fica até melhor a Por convivência. que não, né? Não precisa fazer essa Uma das disputa. coisas que a gente conseguiu trazer com esses estudos foi que nas zonas azuis, né, de Okinawa, a outra eu sempre Sardenha. esqueço o nome, na Sardenha, ele lá no Oriente, né, eles Okinawa. usam muito o termo de o Ikigai, né? O Ikigai. Uhum. É um E termo o japonês, né? Isso, e é bem legal porque eles focam lá no que você é bom, pelo que você é pago, o que o mundo precisa e o que você ama. E no meio disso tudo tá o Ikigai. E olha que legal se a gente for olhar isso. Não, isso é a glória da vida, né? Porque o que é o Ikigai? É você saber quais são os seus talentos, você gostar de exercê-los, você ganhar para isso e com isso se tornar uma pessoa melhor e ainda mais somar na vida dos outros. Isso é a glória da vida, eu digo que é a glória da vida. E olha que legal como tá tudo, como é que eu vou dizer, equilibrado, como Isso aqui você é falou. somar no mundo. Então, isso aqui seria o que a gente chama de somar no mundo, que o mundo precisa. Isso aqui seria eu conseguir que meus talentos me sustentassem. Então, olha aqui. E no que você é bom, no seu talento. O que você ama. Quando você é bom numa coisa e você começa a fazer com dedicação, você passa a amar aquilo. Porque o amor é uma construção. Sim. Né? É que nem quando você se predispõe a amar alguém, você vai construindo. Então, Ikigai nada mais é do que quando você junta sentido
e propósito. Sentido é eu descobrir o que eu sou bom, começar a amar naquilo que eu sou bom, ser pago por isso, né? E ainda somar com o mundo. Isso é a glória da vida. Entendi. Eu digo que é a glória. Agora, a glória da vida, agora que eu quero saber como é que a gente pode ser pago pelos nossos talentos. Por exemplo, que igual a gente descobriu que o talento a gente lembra lá da infância, a gente volta. Como que a gente consegue... A origem da palavra talento era uma moeda. Era uma moeda com que você pagava. Isso. Então, assim, viver do seu talento é algo histórico, está na origem da palavra talento. Tá? Então, como é que a gente pode... se eu gosto de uma coisa... Eu me lembro que eu gostava de algumas coisas, eu gostava muito de biologia. E ainda lá no ginásio, eu dava aula particular de biologia. Entendi. Então, eu já ganhava dinheiro. Por quê? A biologia já era em mim uma coisa que me trazia uma atração enorme. Aí como você estudava mais ela, sabia mais dela, você... Entendi. Então é quase que... Então, o Ikigai não precisa ser... Tem momentos da vida que o teu Ikigai é um. Quando eu gostava de biologia, daquele como é que funciona o corpo, como é que funcionam os neurônios, eu já gostava disso. Quando eu vou e for estudando mais, eu me torno melhor naquilo, eu vou amando aquilo, isso eu nem sabia que eu ia fazer medicina, tá? Mas eu já fui fazendo. E eu dava aula particular, era paga para isso. Olha que sensação maravilhosa, com 12, 14 anos você já ganha dinheiro para estar fazendo uma coisa que você gosta. Então, olha só que bacana. Para quem tá em casa e tá se perguntando, né? Mas às vezes meu talento não dá dinheiro. Dá uma jogada no Google, né? Tipo assim, como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro sendo bom nisso, naquilo, porque às vezes vai te dar uma, como é que eu vou dizer, uma luz, eu acho direção. Que você pode ter muitos talentos, não tem isso, porque tem gente que acha que vou esperar o talento divino. Você pode ter muitos talentos. E o talento é algo que a gente pode treinar? Claro. O talento treinável vira o que você vai amar. Entendi. O Ikigai para mim não é nada novo. Tudo que está sendo dito aí, a filosofia já dizia. Sim. Mas é bacana. Não sei se fala aqui, mas o Ikigai é bem antigo Razão de também. viver. O Ikigai, se não me engano, vem desde a época dos samurais, assim, né? Porque a filosofia, antes de Cristo, né? Os filósofos já falavam muito disso. A razão por que viver, a razão de ser, transcender, né? Então, assim, é fundamental que a gente entenda isso. Entenda que a gente pode ter propósitos e sentidos de vida, não precisa ser um só, não. Você, como adolescente, pode ter um sentido e propósito. Você, no adulto jovem, pode ter outro. Mas todos vão estar ligados, em essência, àquilo que você faz, que você gosta de fazer, e você vai se aperfeiçoando naquilo que você tem maior facilidade e gosta de fazer. Entendi. E se a gente puxar aqui, olha para você ver quando a gente vai para o fator 3, né? Que é a conexão de qualidade vale mais do que vitaminas. Na realidade, é o nosso lado social, né? A conexão com o outro, né? Tá na nossa origem, né? Sim. E olha para você ver, é tão tóxico, digamos assim, né? É tão ruim que é comparável a fumar 15 cigarros por dia, A falta de né? conexão boa. Boa. E né? quando a conexão é ruim? É mais cigarro, então? Não, aqui é falta de conexão boa. Isso. Mas eu Tá. falo que quando a conexão é ruim, aí seria mais cigarros, então? Eu acho que Porque sem bota conexão maço. é 15. Agora, quando você coloca que a conexão Mas eu acho é que a ruim... falta de conexão social já põe como falta de conexão boa. Agora, se você tem várias conexões ruins, vai multiplicando isso aí. Não vai ajudar em nada, né? Não, pelo contrário. Aí você vê, você não ter um amigo com quem você realmente possa ser você, aí você volta ao fator número 1, né? Porque o que é uma falta de conexão? Conexão boa é aquela que você pode ser você. Você mesmo, né? Se você não tem uma conexão boa, você adoece proporcional a um fumante de 15 cigarros por dia para uma conexão. E quando a gente pensa assim, né? Porque hoje em dia tem muito aquela desculpa de que, eu sou sincero demais e eu acabo afastando as pessoas. Qual que é a diferença de ser você mesmo e você, como é que eu vou dizer, ser sincero e afastar o outro, assim? Educação. Não é ser sincero, né? É saber Não. ser sincero? Sempre há uma maneira de se dizer o que você quer de forma educada.
A não ser que a pessoa não te dê outra alternativa. Uma pessoa invasiva que não te respeita, chega uma hora que às vezes você tem que ser radical no sentido de estabelecer limites. Mas, em geral, você sempre tem um jeito de falar. E não é para qualquer pessoa que você vai falar quem é você, não é qualquer pessoa que tem escuta. Por isso, quando eu falo de conexão, eu acho que tem a ver com boas conexões. Boas conexões são amigos, são raros. Então, vamos pensar assim, né? É como se você também, aprendendo a ser quem você é agora, como é que eu vou dizer? Comunica isso com seus amigos, a pessoas próximas, porque se não for amigo ou pessoa próxima, pode até fazer um trabalho inverso, né? Que é julgar você, como se você já estivesse jogando pérola aos porcos. Você está se descobrindo. Basta uma conexão de qualidade para você já ter um nível de longevidade. Literalmente, não se importe com quantidade, se importe com qualidade nas conexões sociais que você tem. E, dito isso, vocês que estão assistindo, veio um nome na mente. Com certeza. Anote esse nome e depois converse com essa pessoa, porque às vezes é aquilo, o cérebro, basta uma, né? Ele é meio que inconsciente. Então, às vezes, ele tá te jogando um nome de uma pessoa, uma amiga, até às vezes antigo, né? Tem aquelas amizades que nunca perdem o tempo, parece. Não sei, mas ouça seu corpo também. Às vezes você tá com uma pessoa que você considerou a vida inteira amigo e de repente ele tá numa vibe que você volta de lá com uma sensação ruim. Fala assim, putz, não é... Não estamos mais na mesma vibe. Eu tenho carinho, o dia que precisar eu estou à disposição, mas a gente não está mais. Os objetivos estão diferentes. Objetivos ou valores, alguma coisa mudou que quando você está perto te incomoda um pouco. Ou o jeito que ele está tratando pessoas, ou o jeito que está tratando, sei lá, parceiros, parceiras. Dá uma esquisitice. Aquilo que você falou, dá um revertério. Dá um revertériozinho, o corpo te sinaliza. Agora, a gente indo já para matar dois uma cajadada só. O 4 e o 5, os fatores movimento natural e nutrição sem obsessão. É o que você falou, a questão, né, da pessoa focada em frango batata doce. Ela saber o limite, não, ou só né, carne, só carne, né? Tudo é um bom senso, né? Mesmo assim que você não queira comer carne, tem outras fontes de proteína, tem outras quantidades. Então, assim, movimento natural, nós nascemos para andar. O ser humano é um animal andarilho, desde que ele surgiu na Terra. Ele foi fixar, como se dizer assim, residência, criar. ou fixar um lugar há muito pouco tempo, porque ele ia andando para pegar o que tinha na natureza. Então, nós precisamos desse movimento e precisamos de uma nutrição que seja de qualidade, que tenha variedade e nunca se torne uma obsessão. Entendi. Se torne algo que você põe na tua vida, né? De forma prática, de forma saudável, mas com bom senso. O equilíbrio é necessário. Agora, olha para você ver que legal, né? Quando a gente usa a questão do natural, o movimento natural, né? a população da Sardenha, eles caminham 8 km por dia. Enquanto Okinawa fala que eles levantam dezenas de vezes por dia. E por mais que... Em Okinawa, eles fazem esse movimento, você vê que eles têm esse movimento, né? De agachamento. Isso. E olha que coisa louca. O agachamento é o que dá mais quadríceps, que é o músculo da coxa. Não, Gustavo? Fortalece mais? Fortalece e uma das coisas que hoje a ciência prova é que quanto maior o seu músculo, principalmente das coxas, menor a probabilidade de desenvolver Alzheimer. Olha que legal. Então, você vê que esse é um movimento natural deles, que a gente pode fazer por agachamento, a gente pode fazer por levantar e sentar numa cadeira. Um bom exemplo é que, por mais que tenha ilustrado eles colhendo, né, e tudo, é porque eles também têm vários hábitos de sentar no chão, comer no chão, igual deitar no chão, brincar com as crianças no chão. E aí você vai desenvolvendo a musculatura para levantar. Isso. E também a questão da caminhada. Você vê, os pastores da Sardenha caminham 8 quilômetros. 8 quilômetros aqui no Rio, cada posto na praia, entre um posto e outro, é 1 quilômetro. Então é fácil marcar. E na Lagoa Rodrigo de Freitas são 8 quilômetros. Então você deu a volta na lagoa, 8 quilômetros. Em São Paulo, Ibirapuera tem quantos quilômetros? Mais. É muito lá? É maior.
bem maior. Entendi. Mas aí eu não sei como é que marca de quilômetro em quilômetro. Realmente não tem essa habilidade, assim. Eu não reparei. Começa a caminhar, depois você marca a quilometragem. É verdade. O importante é começar. Ou então o reloginho que você me deu. Você tem que ajeitar pra eu saber direitinho. Esse, pra você ter ideia, já lançou o Apple Watch 8. Aquele lá era o 3. Não, mas tá ótimo. Eu não preciso ser super moderno. Se me der o que eu quero, tá ótimo. Fazendo a função. Fazendo a função tá maravilhoso. Agora a gente vai pro fator 6, né? Que é como que o nosso corpo tem uma sabedoria de milhões de anos. É aquilo que a gente fala desde a época que a gente tinha que sobreviver na pré-história e tudo. E quando a gente pega o estudo, ele mostra pra gente alguns 3 sinais assim que a gente mais ignora. Que é aquilo o sono, que eu falei, vamos ouvir o nosso descanso. corpo, né? É tão simples. Por exemplo, quando a gente tá com sono, vamos dormir na hora que tá com sono, né? Quando você tem fome, come na hora que você está com fome. O teu organismo, ele sabe. É uma engrenagem tão sofisticada que se você der atenção a ele, ele faz tudo quase sozinho, não atrapalha ele. E come o ideal, né? Não pra exagerar, não pra... Não precisa, ele não te pede isso. Tanto que você começa a comer, dá logo aquela sensação de... Ai, tô comendo demais. Ele tá falando e você continua comendo. A pessoa não consegue ouvir o corpo. Tá gostoso, só mais um, né? Não, gente, eu não vou comer mais, que depois vai dar aquela sensação ruim, dá uma cólica, né? Dá. Por exemplo, eu se comer um pouco mais do que eu como, nossa, dá aquela cólica aguda que eu falo assim, meu Deus, não vou fazer mais isso. Né? Aí passa, sei lá, 6 meses, tem um dia lá que eu me distraio, aí eu falo, tá tão bom isso, vou comer. Daqui a pouco eu falo, não vou não. Aí eu lembro da tal cólica, né? Essa cólica, pra vocês terem ideia, foi uma feijoada que ela comeu uma vez que parecia aqueles pratos de quando a gente batia laje. Mentira! Eu só botei a couve. Não, sabe o que eu gosto de feijoada? O feijãozinho, couve e o ovo. Eu não tinha visto ovo na feijoada? Tem. Aqui no Rio tem. Tem ovinho. E a couve eu amo couvezinha. Couve mineira, que a gente chama aqui como couve mineira. E o descanso também, né? Porque acaba que a gente acha que uma coisa é descansar, ficar com tela. Isso é verdade? O negócio da tela atrapalha descansar ou não? Muito, muito. E esse descansar não é o dormir, né? Eu costumo dizer que esse descanso, a gente fazia muito isso. Sabe o tempo que a gente tinha que ligar para o telefone fixo, esperar alguém atender, às vezes não atendia, mandar um recado. Nossa, hoje em dia, se a pessoa te liga 4 vezes, se você não atendeu... Por quê? Maluco. Porque existia nesse descanso o que eu chamo de ócio. E o ócio é tão absolutamente importante para o cérebro, que o cérebro, quando ele fica quieto, que você dá aquele silêncio, ele dá um descanso, é como se ele reiniciasse. É como se ele reiniciasse. É diferente daquele ócio criativo que falam ou não? Não, todo ócio pode levar à criatividade, desde que seja esse ócio que você não é deitar e dormir. Dormir é outra coisa, você tem que respeitar o teu corpo quando pede sono. Mas esse descanso é quase como se você fizesse um descanso, tipo assim, hoje eu não quero ver celular, não quero ver nada, hoje eu quero ficar quietinho aqui, ou fazendo aquela coisa que a gente fez do Blue Mind, observando uma paisagem, ou fazendo um relaxamento, porque isso ativa o sistema nervoso parasimpático, e aí isso acaba permitindo que você se recupere. Olha que legal como é que as coisas vão se conectando, né? A gente falou do simpático e do parasimpático aquela vez, e isso ajuda a regular. Sim. Então, assim, é o descanso que a gente chama daquela quase meditativo, né? E pra gente já finalizando aqui, porque eu já entendi, diretor, que falta alguns minutos, já passamos do horário. Porém, você sabe como que a doutora é, né? Ela gosta de entregar. Não, vamos lá, vamos fazer direitinho. Quando a gente traz o estudo, a gente tem também um novo mapa da longevidade, que é gerenciando o estresse crônico. Quando a gente olha lá os sinais do corpo que você falou, viver a autenticidade, ter um propósito, cultivar conexões, movimentar-se, nutrir-se bem. Achei bem bonitinho essa, como se fosse a roda, não é da fortuna, mas é da longevidade, que eu acho uma fortuna. Seria da felicidade? Também, da longevidade feliz, né? Isso tudo aí tá valendo, os fatores todos que a gente falou, e é importante a gente destacar que tem um estudo bem novo de uma cientista brasileira da USP, que eu gosto muito, que é a Maiana Zatz.
que estudou a importância da miscigenação na longevidade, porque, diferente do que a gente imagina, nosso país, o Brasil, tem um número significativo de pessoas de mais de 100 anos. Que vivem muito? Que vivem muito. Caramba, que legal. Então, uma das coisas que ela viu que estava trazendo isso é a nossa miscigenação, né? Então, é bom a gente destacar. Pode ser que esse fator também um dia esteja incluído aí na nossa roda da longevidade, né? Quem sabe? A gente viu tudo isso hoje, desde a época de criança. Olha pra você ver, a gente já viu que você não sabia escrever, mas você tinha... Não vou falar o dom, né? Porque eu acho que às vezes falar dom é quase pejorativo, igual o Cristiano Ronaldo fala. Não, você tem um dom de jogar a bola. Ele, não, eu posso ter uma facilidade, mas não é dom porque eu tenho que treinar todos os dias. E eu tenho certeza que você treina todo dia desde então. Eu acho que eu sempre quis me comunicar e falar o que eu aprendia, dividir o que eu aprendia com os outros. E olha que legal, juntou tudo aquilo que você falou, né? Que é o você ver padrão, é você comunicar, ajudar de forma genuína, não o que você acha que vai ajudar, mas o que vai ajudar de verdade. Não é só entregar o peixe, às vezes entregando o peixe, mas ensinando a pescar depois. Para quem quiser aprender, né? Hoje em dia tá difícil. Não quer, Agora, pensando em quem tá ouvindo a gente no Spotify, no YouTube, né, nos podcasts daí. Inclusive o Spotify, vocês que não acompanham o podcast pelo Spotify, dê uma olhadinha lá depois. É legal que você pode fazer enquanto está na academia, enquanto está no carro. Dá para bloquear a tela, então não gasta tanta bateria do telefone. No meu telefone gasta bateria demais. É verdade. E lá também tem vídeo. Mas só para finalizar, né? Para quem tá ouvindo a gente nessas plataformas, como é que eles podem começar a partir de amanhã a mudar isso, a ter uma vida um pouco diferente? Eu acho que o primeiro passo é pensar e a gente entender o que nos traz estresse crônico, né? Você está sendo quem você é? Ou você está se mostrando uma pessoa que você não é? Porque isso, com certeza, é a primeira coisa que vai diminuir. É o fator 1 e o mais importante. Outra coisa, ouça seu corpo. Se ele estiver mostrando um medo, uma angústia, tem alguma coisa errada, né? Se o coração estiver batendo demais, não é para estar batendo demais, porque a gente não ouve o corpo. O corpo trabalha em silêncio, mas a gente pode ficar percebendo as sinalizações dele. E outra coisa, né? Buscar conexões autênticas, né? Você pode ter um único amigo. Esse um único amigo com quem você é, e te acolhe, e te entende, e às vezes fala coisas que você não quer ouvir, porque a amizade suporta isso, né? É a conexão que você precisa. Um único amigo já aumenta a tua longevidade. Eu entendi, diretor. Só um minuto. É porque Conceição mandou a dúvida, né? Mas, como a gente falou dos dias de hoje, e essa geração que não tá conseguindo ouvir algumas coisas, será que isso tá fazendo com que elas percam algumas amizades verdadeiras? Acho que não é só essa geração, não. Tem muito marmanjo que não tá conseguindo nem levar, não. Ele não entende o que é ser humano, ele não entende o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, eu não ia generalizar a geração. Eu acho que a geração mais nova... Fala muito de geração, mas não é nem a geração de quando nasceu, né? Nós que estamos vivendo... estamos vivendo agora. E tem muito... globalização. Tem homens e mulheres com 40, 50 anos e estão inflexíveis e não entenderam ainda o game da vida. E vão pagar um preço por isso. O game da vida, a gente precisa dessas regras da longevidade. Game da vida. Então, se vocês querem conseguir jogar esse game da vida da forma... ter longevidade funcional. Que é mais importante. Por que é melhor do que jogar um jogo, do que você poder jogar ele e sempre se preocupar, né, com o tempo? É você jogar bem. Exatamente. E para jogar bem, tem que jogar com longevidade. Mande esse episódio, né, pro seu pai, pra sua mãe, manda pra aquele amigo. Pra todo mundo. Porque é uma lição de vida pra todo mundo. Mas pra aquela pessoa chata, não manda não, porque ela não precisa ter longevidade não. Tá? E se for radical, também não manda não, porque radical não quer, ele quer ter razão, ele não quer aprender nada. Manda pra quem você gosta. Isso. Antes da gente encerrar, Conceição é de Fogo, dá pra ser radical do bem? Não. Ixi, então... É isso, pessoal.
tá bravo aqui já. Tá, Não se esqueça de clicar no botão de curtir aqui embaixo, escrever nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão fazendo pela longevidade, colocar suas dúvidas também, porque geralmente eu sei que às vezes a gente promete, assim, na verdade eu prometo, mas a gente vai fazer mais alguns tirar dúvidas assim com vocês. Então vai colocando nos comentários o que é importante, o que é legal. Se você tem algum parente que vive muito, porque como a gente viu, né, a Maiana Zatz. Como a Maiana disse, aqui no Brasil tem muito centenário. E tem muita gente que tem vovó, tio, tia, gente avó. Lúcida. Gente lúcida. Que você pode ver, eles são quem eles são. Com certeza. E a miscigenação parece também ajudar. Então não se esqueça, até bebam água aí. Bebam água, filtro solar, que a gente tá no verão. E até o próximo Pod People Inverso.